Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Atos, capítulo de número 3, versículo de número 1 a 10. Atos, capítulo de número 3, versículo de número 1 a 10. Quantos encontraram? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava para que dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Pai bendito, essa é a tua palavra, fala ao nosso coração através da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é precioso, nós estamos trabalhando o livro de Atos com ênfase em liderança cristã, e hoje a gente vai falar sobre 3 características dos verdadeiros líderes, e aqui a gente está falando sobre líderes espirituais, nós, não é? A gente entende que todos nós somos chamados por Deus para liderar, para exercer liderança, que é influenciar. Em uma palavra, se nós fôssemos definir liderança em uma palavra, poderíamos dizer que liderar é influenciar, né? E no nosso caso, influenciar positivamente, influenciar com o Evangelho, influenciar com a vida de Deus, influenciar com o testemunho de transformação que nós temos por conta do Evangelho em nossa própria vida. Amém? Então, todos nós fomos chamados por Deus para exercer liderança, para exercer esse tipo de influência, seja no ambiente familiar, nossa casa, dos nossos filhos, sobre os nossos cônjuges, sobre as pessoas próximas a nós, nossos vizinhos, amigos, na igreja, no trabalho ou em outras áreas da nossa vida. Todos nós somos chamados para exercer esse tipo de influência, né? Influenciar positivamente e atrair as pessoas ao reino de Deus, atrair as pessoas a Jesus, atrair as pessoas a Deus, ser bênção de Deus na vida de cada uma dessas pessoas, né? Então isso é exercer liderança. Então, nós estamos estudando o livro de Atos. Hoje a gente vai estudar esse capítulo 3 com ênfase também em liderança. Nós estamos estudando o livro de Atos com a ênfase em liderança, e aqui a gente vai ver pelo menos 3 características de verdadeiros líderes, 3 características dos verdadeiros líderes. Amém? Os verdadeiros líderes, primeira característica, são pessoas de oração. Amém? Verdadeiros líderes são pessoas de oração. No versículo 1, a Bíblia diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então, às 3 horas da tarde, a hora nona é às 3 horas da tarde, havia um momento, havia um mover de oração no templo. E Pedro e João, como líderes espirituais, eles estavam ali para orar, eles estavam ali para buscar a Deus, eles estavam ali para clamar o Senhor, eles estavam ali para derramar o coração diante do Senhor. E você sabe que oração é algo que nem todas as pessoas querem participar, nem todas as pessoas querem estar envolvidas. Só realmente aqueles que entendem o seu chamado de liderança espiritual e que entendem, que dependem do Senhor, é que vão orar. Você pode ver que quando se faz uma campanha, algo assim, né, é normal que o templo, que o prédio da igreja lote. Mas quando se fala assim, vamos orar, vamos reunir para orar,
tais dias, a gente geralmente tem um número mais reduzido, porque nem todo mundo entende a importância de oração. Mas líderes espirituais entendem a importância de oração. Verdadeiros líderes espirituais entendem que eles não podem exercer essa liderança, que eles não podem exercer esse chamado, que eles não podem exercer essa influência espiritual sem dependência de Deus. E qual é a prova? A maior prova da dependência de Deus é quando nós oramos, não é? Quando você ora, você está provando com a sua atitude que você depende do Senhor. Quando você ora, você está provando, você está evidenciando com a sua atitude que você é uma pessoa, um homem, uma mulher dependente de Deus. E líderes espirituais oram acerca de todas as coisas. Oram por suas famílias, oram pelos seus casamentos, oram pelos seus filhos, oram pela igreja, oram pela nação, oram pela sua cidade, oram pela sua saúde, oram pelas suas finanças, ou seja, eles oram a respeito de todas as coisas, oram por outras pessoas, oram por pessoas que estão passando por lutas, por adversidades, sejam próximas a elas ou distante delas. Então, líderes espirituais, verdadeiros líderes espirituais, entendem a importância de oração e têm um encargo espiritual nos seus corações pela oração, sabem o quão importante é orar. E aqui a Bíblia nos mostra que Pedro e João, eles entenderam isso. Eles entenderam a necessidade de orar. Eles entenderam quão necessário era orar. Até porque Pedro e João, eles eram discípulos diretos do Senhor Jesus. Eles foram um dos 12 do Senhor Jesus. Eles fizeram parte da equipe ministerial do Senhor Jesus. E eles aprenderam com o Senhor Jesus sobre a importância de oração. Não apenas porque Jesus falava sobre oração. Não apenas porque Jesus ensinava sobre oração, mas muito mais que isso, porque Jesus vivia a oração. E eles observavam Jesus orando. Eles viam que Jesus tinha uma vida de oração. Quantas e quantas vezes esses apóstolos viram Jesus levantando-se de madrugada para ir orar? Quantas e quantas vezes esses apóstolos viram Jesus passar uma noite inteira em oração? Quantas e quantas vezes esses apóstolos viram Jesus estar com seu coração totalmente derramado diante do Pai em oração? E eles viram que Jesus orava, Jesus gastava um bom tempo orando, e quando ele terminava aquele tempo de oração, em poucos minutos ele libertava pessoas que estavam possessas de demônios, ele curava enfermos com enfermidades extremamente graves, ele liberava uma palavra que trazia alento, cura, restauração para muitas pessoas. Mas tudo isso acontecia porque Jesus tinha uma vida privada de oração. E os apóstolos aprenderam isso, não apenas com o ensino de Jesus sobre oração, mas principalmente com a vida de Jesus, olhando e observando que Jesus era alguém que orava, que dependia do Pai. Então a primeira lição que nós vamos aprender nesse texto é: se nós queremos ser verdadeiros líderes espirituais, se nós queremos realmente impactar as pessoas, abençoar as pessoas, ser instrumentos nas mãos de Deus, nós não podemos negligenciar nossa vida de oração. Porque verdadeiros líderes espirituais são pessoas que oram. E nós podemos orar de joelho, podemos orar em pé, podemos orar andando, podemos orar deitado, podemos orar deitado no chão, com o rosto no pó, literalmente, como costumamos dizer, podemos orar andando. Enfim, não existe uma posição corporal específica para a oração. A Bíblia nos mostra pessoas orando deitadas, pessoas orando em pé, pessoas orando sentadas, pessoas orando deitadas no chão, ou seja, várias posições corporais, mas o que mais importa é que realmente o nosso coração esteja prostrado diante de Deus. E como é que nós podemos fazer orações bem-sucedidas? Primeiro, a gente precisa entender que as nossas orações precisam ser objetivas. Elas precisam ser específicas. Nós não podemos orar de modo vago. Por exemplo, a gente não pode simplesmente dizer para Deus: Senhor, me abençoa. Senhor, abençoa a minha família. Essa oração é uma oração muito vaga. Existem muitas bênçãos, existem vários tipos de bênçãos. A Bíblia fala, por exemplo, em Efésios 1:3, sobre vários tipos de bênção. Então as nossas orações não podem ser vagas, as nossas orações precisam ser objetivas. Qual é a bênção específica que você está buscando para si, para a sua família ou para outrem? Quais são as bênçãos específicas? Amém? Vocês estão entendendo? Então você tem que ser objetivo. Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe com a cura. Eu estou enfermo
eu quero a tua cura, eu recebo a tua cura em nome de Jesus. Eu preciso, Senhor, que o Senhor abençoe meu casamento com restauração. Estou tendo problemas e você vai dizer quais são os problemas que você está enfrentando no seu casamento. Eu preciso que o Senhor entre com tua providência, com a tua ação em meu casamento, restaurando essa e essa área. Amém? Então as nossas orações precisam ser objetivas. As nossas orações também precisam honrar a Deus. A Bíblia nos fala que Josué, lá no capítulo 7 do livro de Josué, capítulo 6 fala que ele venceu a batalha lá em Jericó, né? Ele venceu a Jericó, as muralhas de Jericó, porque ele recebeu a instrução do Senhor e ele colocou aquela instrução do Senhor em prática, dando as 7 voltas, como vocês conhecem a história, e no último dia, 7 voltas também, e as muralhas veio ao chão, né? Ele seguiu as instruções do Senhor. Mas aí no capítulo seguinte, capítulo 7, ele vai tentar conquistar uma cidadezinha pequena, menor do que Ai. E aquela cidadezinha pequena, aquele povo pequeno, menor do que Jericó, derrota Israel. O povo de Ai era o nome da cidade, daquele lugar, derrotou Israel e eles fugiram. E aí Israel é derrotado e Josué não entende o porquê e ele vai questionar a Deus. E a pergunta que ele faz é: por que, Senhor? Por que nós somos derrotados? E outra coisa que ele pergunta, que ele fala com Deus é: Senhor, o teu nome, o que vão dizer do teu nome? O teu nome será desonrado. Então nessa oração de Josué a gente percebe que o coração dele tinha um desejo de honrar a Deus. Então esse é um outro quesito importante na oração. Primeiro é que nós façamos orações objetivas. Segundo é que nós tenhamos a disposição em nossa oração de honrar a Deus, de que o nome dele seja honrado em nossa vida, de que o nome dele seja glorificado em nossa vida. Então Deus responde orações quando o nosso objetivo maior, quando o nosso desejo maior é a honra dele, é a glória dele. Amém? Então líderes espirituais são pessoas de oração. As nossas orações precisam ser objetivas, as nossas orações precisam ser orações que tenham o propósito de honrar e de glorificar ao Senhor. Amém, queridos? Vocês entendem? Nós estamos nesse entendimento espiritual, nós precisamos entender que as nossas orações precisam ser voltadas para Deus. E temos que ser pessoas dependentes de Deus através da oração. Como eu tenho dito aqui, a oração é a prova, é a evidência de que você realmente depende de Deus. Pessoas que reconhecem a sua dependência de Deus são pessoas que oram. Pessoas que não reconhecem que dependem de Deus não oram, porque ela tenta resolver tudo na sua inteligência, na força do seu braço, com seus recursos humanos. Mas pessoas que entendem que dependem de Deus são pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus. E todo verdadeiro líder espiritual não pode agir na força do seu braço, não pode agir na sua inteligência humana, não pode agir com seus recursos humanos. Todo verdadeiro líder espiritual tem que ser alguém dependente de Deus. E a prova, a evidência que dependemos de Deus é a oração. Olha só, Jesus é o nosso exemplo disso. Ele era e é o Filho de Deus, o Deus encarnado, Deus Filho encarnado. Ele poderia não orar, dizer assim: não, eu sou Deus encarnado, sou Deus homem, eu não preciso orar. Mas pelo contrário, Jesus foi alguém que mais viveu intensamente essa dependência de Deus, provada e evidenciada pela sua vida de oração. Então ele diz: olha, eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazer. Tudo que faço é porque vejo o Pai fazer. Tudo que faço, eu faço na vontade do Senhor. Eu estou aqui para cumprir a vontade do Senhor. Então ele não fazia nada, Jesus não fazia nada, ele não movia uma palha em desconexão com Deus, em desconexão com o Pai, em desconexão com a vontade do Pai. Então, por que ele fazia isso? Porque ele dependia do Pai e ele evidenciava essa dependência do Pai pela sua vida de oração. Amém? A segunda lição que nós vamos aprender sobre líderes espirituais, que está nos versos 2 a 7, é que os líderes espirituais, verdadeiros líderes espirituais, estão dispostos a dar não o que as pessoas querem, mas o que elas realmente precisam. Vamos dizer isso comigo? Diga assim: verdadeiros líderes espirituais estão dispostos a dar não o que as pessoas querem, mas o que elas realmente precisam. Amém? Então, verdadeiros líderes espirituais não querem dar apenas o que as pessoas querem, mas o que realmente elas precisam. E aí a gente vai ver isso aqui claramente nesse texto, no versículo 2 a 7, diz assim: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós.
Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomou-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Olha só, aquele coxo, a Bíblia diz que ele era um coxo de nascença. Amém? Um coxo de nascença. E diz que as pessoas levavam aquele coxo e colocavam ele na porta do templo. Para quê? Para pedir esmola. E ele estava ali constantemente pedindo esmola. O que aquele coxo esperava receber? Esmola. O que aquele coxo tinha expectativa de receber? Uma esmola. Qual era o desejo daquele coxo? Uma esmola. Era tudo o que ele queria naquele momento. Só que, como eu estou falando, os verdadeiros líderes espirituais estão dispostos não a dar, não o que as pessoas querem, mas o que elas realmente precisam. Então, o coxo estava ali, o que ele queria? Uma esmola. O que ele desejava receber? Uma esmola. Aí Pedro disse para ele assim, olhou para ele e diz, olha para nós não temos prata nem ouro. Eu sei que a sua expectativa é receber isso, uma esmola. Nós não temos aqui prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Ou seja, eu não vou suprir essa expectativa sua. Você quer uma esmola, mas eu tenho algo maior e melhor para você. O que eu tenho é isso que eu vou te dar. Eu vou te dar o que você realmente precisa e não o que você quer. Você quer esmola, mas o que você precisa é ser curado dessa condição sua de debilidade física, de deficiência física. Você deseja uma esmola, mas eu tenho algo maior e melhor para você. E o que você realmente precisa é ser curado dessa deficiência física. E aí a gente aprende uma lição espiritual com isso, porque a gente está estudando, a ênfase desse estudo que a gente está fazendo é sobre liderança cristã. Então, líderes espirituais, verdadeiros líderes espirituais, não dão o que as pessoas realmente querem, somente o que elas querem. Estão dispostos a dar não o que as pessoas querem, mas o que elas precisam receber, o que elas necessitam receber. Né? Então isso vai mexer também com o nosso ego, porque se a gente for pessoas que está buscando popularidade, a gente não passa nesse teste aí, porque quem busca popularidade quer agradar as pessoas, quem busca popularidade quer dar o que as pessoas estão desejando, quer dar o que as pessoas estão querendo, e nem sempre o que as pessoas estão querendo e estão desejando é realmente o que elas precisam receber de Deus. Às vezes a pessoa precisa receber muito mais do que apenas o que está buscando, do que apenas o que está querendo, não é? Então é preciso entender isso, é preciso discernir isso. Qual é a verdadeira necessidade das pessoas? Muitas vezes ela quer algo apenas humano, material, mas Deus vê que ela precisa de salvação, de perdão de pecados, de restauração familiar, de ter a sua vida transformada interiormente, porque o resultado, a manifestação da bênção exterior, precisa primeiro passar por uma transformação, por um mover interior, por uma libertação interior. Então, como líderes espirituais, nós não estamos aqui para dar apenas o que as pessoas querem, mas o que as pessoas realmente precisam receber da parte de Deus. E muitas vezes elas precisam receber o quê? Salvação. Elas precisam receber o quê? Perdão de pecados. Elas precisam receber o quê? Restauração familiar. Elas precisam receber, às vezes, uma correção em amor. Uma correção em amor para que as suas vidas possam mudar, para que as suas vidas sejam transformadas para melhor, para que as suas vidas possam alcançar o propósito que Deus tem para elas. Isso é muito maior do que apenas o pão físico, do que apenas a esmola, como aquele coxo buscava apenas uma esmola, apenas um dinheiro, mas Deus tinha algo maior e melhor para ele. Amém, queridos? Então essa é uma segunda lição que nós vamos aprender. Nós precisamos estar dispostos a dar não apenas o que as pessoas querem ou desejam, mas aquilo que elas realmente precisam receber. Isso tem a ver também com a nossa liderança em nossa casa, com os nossos filhos. Você não pode dar apenas o que os seus filhos querem. Muito mais que isso, você tem que dar o que eles precisam. Amém? Às vezes eles precisam de correção, de instrução, de carinho, de amor, de equilibrar amor e carinho com disciplina. Então tudo isso é coisa que a gente vai aprender na liderança cristã. Amém? Se a gente busca popularidade, seja em que área for, se a gente quiser ser apenas aqueles líderes, entre aspas, bonzinhos para agradar as pessoas, a gente nunca vai exercer uma liderança de forma eficaz.
Isso seja na igreja, seja na família, seja em que área for. Amém? E a terceira lição que a gente vai aprender nesse texto: os verdadeiros líderes espirituais têm como propósito final ver as pessoas curadas, salvas e libertas, e o nome do Senhor sendo glorificado em suas vidas. Amém? Então, qual é o propósito final que o verdadeiro líder espiritual tem? Ver as pessoas sendo edificadas, salvas, libertas, curadas, transformadas, e que o nome do Senhor seja glorificado em suas vidas. E a gente encontra isso no versículo 8, 9 e 10. Diz assim: de um salto se pôs de pé, aquele coxo, né? De um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então, qual era o propósito de Pedro e de João? O propósito deles era ver aquele homem curado, era ver aquele homem sendo salvo, ver aquele homem liberto, e ver a glória de Deus se manifestar, e ver o nome do Senhor sendo glorificado na vida das pessoas, na vida dele, e através das pessoas que estavam vendo aquele milagre. E foi exatamente isso que aconteceu. Amém? Então, verdadeiros líderes espirituais são movidos por uma paixão que Deus coloca em seus corações. Verdadeiros líderes espirituais têm um encargo espiritual. Eles têm um encargo por pessoas, eles se sentem responsáveis por determinadas pessoas ou por determinados grupos de pessoas. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim: olha, ai de mim se não pregar o evangelho, sobre mim pesa esta obrigação. Paulo se sentia totalmente responsável por pregar o evangelho aos gentios. Ele sentia um encargo espiritual por aquelas pessoas, por aqueles gentios. Ele sentia que ele tinha responsabilidade sobre aquelas pessoas, assim como uma mãe. Olha só a nossa irmã com tanto cuidado, né, com seus filhos. Por quê? Porque ela sente um encargo por eles. Ela sente um encargo no seu coração. Ela se sente totalmente responsável pelos seus filhos, não é verdade? Toda mãe é assim, todo verdadeiro pai é assim, toda verdadeira mãe é assim. Sente um encargo, você se sente totalmente responsável pelos seus filhos. Se acontece algo com os seus filhos, você se sente responsável. Mas o líder espiritual também é assim. Por exemplo, eu tenho um encargo espiritual pela igreja. Por cada ovelha, por cada discípulo, por cada filho espiritual. Eu me sinto responsável por cada um. Vocês entendem isso? E todo verdadeiro líder, você na sua liderança, seja em que área for, você sente esse encargo pelas pessoas, você sente o desejo de ver as pessoas sendo transformadas, abençoadas, salvas, curadas, libertas, tendo seus casamentos restaurados, tendo as suas famílias restauradas, tendo as suas vidas mudadas. Você sente esse encargo espiritual, você sente essa pressão sobre você, é uma pressão espiritual, mas você se sente responsável por essas pessoas, por um determinado grupo de pessoas ou por uma pessoa específica, assim como Pedro. Quando Pedro olhou para aquele homem, Pedro se sentiu totalmente responsável pela libertação, pela cura daquele homem. Claro que ele sabia que ele não faria isso no seu poder, era no poder de Deus, mas ele agora se sente responsável. Ele poderia simplesmente passar de largo, dizer: olha, não tenho como te ajudar agora, não tenho dinheiro nenhum, e passar, ir embora. Mas ele se sentiu responsável, ele se sentiu na obrigação de fazer algo por aquele homem, de orar por aquele homem, de ministrar uma palavra sobre aquele homem. E aquele homem recebeu em fé aquela palavra e ele foi completamente curado daquela condição de deficiência física. Amém? Ele se sentia responsável. Então, verdadeiros líderes espirituais têm como propósito final ver as pessoas curadas, salvas, libertas, e também em que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessas pessoas. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que aquele homem foi curado e ele deu um salto, né? Versículo 8 diz que ele se colocou de pé com um salto, ele passou a andar e ele entrou com eles, com Pedro e com João, no templo, saltando e louvando a Deus. Olha o resultado: ele não apenas foi curado, mas agora ele saltava de alegria, ele louvava a Deus, ele glorificava a Deus, porque é isso que deve acontecer. Quando as pessoas são tocadas pelo Senhor, elas vão glorificar a Deus. Uma pessoa que tem o seu casamento restaurado não vai ter outra reação senão de glorificar a Deus. Uma pessoa, uma mãe que tem os seus filhos curados, um pai que tem os seus filhos curados, não vai ter outra reação senão de glorificar a Deus. Pelo menos não deveria ter. Amém? Uma pessoa que é curada de uma enfermidade,
não deveria ter outra reação senão de glorificar a Deus, de se alegrar pela cura e de glorificar a Deus. Foi isso que este homem fez. A Bíblia diz que ele saltou e ele se alegrou, e ele entrou no templo, ele andou glorificando a Deus, porque o resultado final era esse, a glória de Deus. E Pedro e João visavam não apenas a cura daquele homem, mas a glória de Deus, que o nome do Senhor fosse glorificado através daquele milagre, que o nome do Senhor fosse exaltado, fosse reconhecido como grande através daquele milagre. Amém? Então todo verdadeiro líder espiritual tem esse propósito. Nós não podemos nos mover e fazer qualquer coisa pensando em nós mesmos, pensando no que eu vou ganhar com isso. Verdadeiros líderes espirituais não agem assim. O que eu vou ganhar com isso? Não. Verdadeiros líderes espirituais se movem por um propósito, se move para abençoar pessoas, se move para abençoar pessoas, para edificar pessoas, se move para que o nome do Senhor seja glorificado, honrado e magnificado em suas vidas. Amém? Assim Pedro e João fizeram, e assim o propósito do Senhor se cumpriu. E nós precisamos aprender com isso. Essas três características aqui estão muito fortes nesse texto, né? Líderes espirituais são pessoas de oração. Verdadeiros líderes espirituais estão dispostos a dar não o que as pessoas querem, mas o que elas realmente precisam. E a terceira característica, verdadeiros líderes espirituais têm como propósito final ver as pessoas curadas, salvas, libertas e o nome do Senhor sendo glorificado nas suas vidas. Amém? Que esta palavra possa abençoar o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos clamar ao Senhor. Sim.